Meus amigos, nós do podcast Elielson Santana estamos numa série de programas em homenagem à Escola Cidadão Cidadã Ensinando Ser e Saber, desde 15 de março de 1993. Hoje eu gravo no dia 17, o programa vai ao ar depois. E eu gravei o primeiro antes do dia 15, que foi com o professor Edilberto, justamente nesse período de aniversário de 33 anos de exercício da Escola Cidadão Cidadã. 33 anos, desde o dia 15 de março de 93. Eu estava lá às 7 da manhã, esperando para assistir a aula. Foi a aula da professora Adália, na época professora de ciência. Um grande beijo para a professora Adália, grandes recordações. Eu e grandes amigos históricos que, como eu, foram os primeiros a ser matriculados. E eu costumo dizer que os professores têm, sim, um papel importantíssimo, que a Assembleia Legislativa, no caso, os funcionários da Assembleia Legislativa, muitos, que aqui eu não vou citar nomes porque a gente vai entrevistar aqui alguns, mas citarei um nome, Elias Mendes do Prado Júnior, que era presidente da ASALP, que teve, junto com outros, essa iniciativa de fazer a Escola Cidadão Cidadã, uma cooperativa que oportunizava. E eu carrego aqui no meu braço esquerdo, inclusive, a tatuagem com o nome da escola e a data do dia 15 de março de 93. Hoje nós conversamos com um desses professores que estavam lá desde o começo. Coincidentemente, meu professor, se tem 33 anos de escola, há 33 anos atrás ele me dava aula, ele ministrava aula para mim. E aí, evidentemente que o tempo, a gente não tem que ter medo do tempo se a gente fica mais velho. Até porque só não fica mais velho quem morre mais cedo. Então, eu recebo hoje para falar de educação em Teresina, no estado do Piauí, e em especial para falar da educação da Escola Cidadão Cidadã, que é dos funcionários da Assembleia Legislativa do estado do Piauí. Veja bem, dos funcionários, né, do sindicato dos funcionários. Recebo o professor José Francisco, professor de geografia há 33 anos, barrense, lá de Barras, lá do Maratoã, dos rios, das águas de Barras, vaqueiro, e eu gravo inclusive com o chapéu hoje de vaqueiro em homenagem a ele, que participou desse meu processo de valorização da terra, de paixão pelo Luiz Gonzaga, que a gente vai conversar, e eu queria pedir que ele, durante a entrevista, usasse aqui o chapéu de vaqueiro. E eu posso usar? Você deve usar, eu trouxe para você. Eu posso usar, rapaz. Só não vou lhe dar de presente, mas tudo para você usar. Isso aqui, em primeiro lugar, eu quero agradecer a esse honroso convite de estar à sua frente hoje, um homem comunicador, assim, esse porto de sapiência, eu posso dizer isso sem medo, porque você tem se dedicado muito ao conhecimento, mas vamos deixar isso para mais tarde. Eu estou assim, um pouco emocionado, porque falar do cidadão, a gente respira fundo, porque ali não tem só tijolo, ali tem história, tem vida, né? Eu contribuí e contribuo ainda. Dos 33 anos, eu queria até falar para você, dos 33 anos da escola, eu não trabalhei assim, direto, certo? Eu tenho só 28 a 29 anos de presença em sala de aula. Mas... Ininterrupta. Sim, mas nos bastidores, eu acompanhei a luta das mães e pais também, e funcionários que via aquele projeto, né, como uma alternativa, porque escola em Teresina, nos moldes particulares, né, eram poucas. Não vou citar aqui nome para não fazer propaganda do cidadão, né? Então, e da ideia de cooperativa. Isso, os servidores
diante de uma situação desta... Zé, no podcast a gente vai quebrando às vezes o raciocínio. Isso. Mas ele quebra para não perder. Você começa a sua fala fazendo uma exaltação a um grupo de pessoas específicas que fazem a escola surgir. A escola, cidadão-cidadã, ela é legitimamente fruto dos funcionários e dos pais que necessitavam da escola. Eles são os grandes baluartes da existência da escola. Tô certo ou errado? Exatamente, muito bem lembrado. Esses pais, funcionários, eles, juntamente com o presidente do sindicato, na época era o senhor Elias Chimendo Prado, em memória, né? Ele vem de uma trajetória política, um homem tinha uma visão fora do comum, ele fez viagem para outros países, e em um país que ele visitou, ele teve a curiosidade de perguntar sobre educação, e lá ele trouxe essa ideia e implantou lá na Assembleia. No começo foi difícil, porque foi uma escola que foi feita mesmo com muito amor. Por isso que a gente tem essa marca de uma escola humana, porque ali tem tudo. Ali é como se estivesse construindo uma casa, uma pessoa que está fazendo uma casa que acompanhou do baldrame até o teto. Assim é a escola cidadã-cidadã. E lembrando bem, o esforço em conjunto, pais e o sindicato, está aí o resultado. Uma escola que já está com 33 anos e a gente não quer parar por aqui. A gente quer que ela passe para outra geração, porque tem resultados. Ao longo de sua história, tem aqui o professor Elielso, foi aluno nosso, trabalhou com a gente lá, né? Onde ele contribui bastante, né? Eu ainda estou lá e o cidadão não vai parar. Mas bote o chapéu, moço. O chapéu aqui para você colocar. Olha, isto aqui tem um peso. Bote o chapéu. Olha, isto aqui tem um peso. Já eu vou lhe contar as histórias como é que esse chapéu chega na minha cabeça e por que eu tô lhe botando na sua cabeça também. É preciso ter honra, porque o nordestino, o homem do campo, o vaqueiro... Euclides da Cunha dizia, o nordestino é, antes de tudo, um forte. E está aqui, a personificação do homem nordestino. Resistência, coragem. Né? Eu vou fazer isso aqui, mas que o Luiz Gonzaga, ele vai dizer assim, pastor, não é digno, porque você nunca montou em cima de uma égua. Eu montei em cima de uma égua e também de um cavalo também. Então eu vou botar o chapéu do Luiz Gonzaga. Inclusive bateu de moto no cavalo e quase morreu. Depois a gente conta essa história. Deixa pra lá. Bora lá. Deixa pra lá. Rapaz, fiquei bonito. Tá lindo. Deixa eu botar isso aqui pra trás. Não fica assim mesmo, ele fica embaixo mesmo. Mas vai tirar a visão e não, ninguém vai bota pra trás da orelha aí que a orelha segura. Bora lá. Rapaz, só o Elielso pra trazer um chapéu. Rapaz, eu acho... Isso aqui é uma relíquia. Isso aqui não se pode nem emprestar. Isso aqui é uma coisa pra ficar dentro de casa. Olha aqui, ó. Pronto. Eu faço que nem o João Cláudio. É assim que você vai conversar hoje. O João Cláudio, quando bota o chapéu, ele personifica o homem nordestino. Zé Francisco, a gente vai conversar de muita coisa. Eu trouxe um livro aqui para lhe presentear. Você é professor de geografia, você entende aí a história, trabalha com o tempo, a filosofia com o pensamento, a geografia trabalha com os espaços, né, como esses espaços são remodelados ao longo do tempo. E aqui eu trouxe um livro apenas para simbolizar o que você faz em sala de aula, Brasil e a Nova Ordem, ou Desordem Mundial. E aqui eu fiz aqui uma dedicatória que ela diz o seguinte: professor Zé Francisco, homenagear um professor nunca será uma tarefa fácil. Afinal, uma coisa é a disciplina do professor, no seu caso, geografia. Outro caso são as trocas humanas na sala de aula, que transcendem qualquer limitação da vida. Todo professor é um grande amigo. Nosso maior torcedor são os professores. O professor trabalha uma vida toda
querendo dar a sua vida e trabalhando para que a vida do outro dê mais certo do que a dele. Que ele seja superado pelo aluno. E muitos anos depois, num país como o Brasil, aos poucos são afastados de sala de aula e se eternizam na memória dos estudantes, que são seus verdadeiras poupanças e testemunhas, muito mais do que o próprio país, que não homenageia os professores como merece. Vitórias. O professor é um resistente, um resiliente, um antifrágil, uma pedra como Pedro, fadado a dar a sua vida por uma causa sem holofotes, mas que por onde anda, alguém, uma vez ou outra, de vez em quando você estiver andando, vai gritar: meu professor! Gratidão, obrigado, Zé Francisco, Elielson Maciel Santana, seu aluno, desde 15 de março de 1993. Meu amigo, eu fico... um livro é uma riqueza. Cada página que uma pessoa vira de um livro, ele se afasta da ignorância, né? Receber um livro é uma honra, e receber de um amigo. Eu aqui, uma vez você me falou que tinha uma lembrança quando você foi prestar vestibular, fazer vestibular na USP. Final do ano 2000. Isto. Ainda se usava no som de carro um toca-fitas, né? Isso. Usava. Depois, A fita cassete. fita cassete, até uns 25 anos mais ou menos, 26 anos, ainda se usava. Claro que já tinha lançado o CD, o DVD, mas essa tecnologia ainda ela permanecia. E eu tinha montado uma fita cassete com coisas boas, música inclusive do Luiz Gonzaga, e alguns poemas cantados e de movimentos sociais na época, né? Que isso é uma pauta meio perigosa de conversar muito sobre isso aí. Mas tinha naquela fita depoimentos, aboio, tinha até aboio de vaqueiro, tinha A aboio. dor humana, o amor humano. Sim. E se falava o amor, falava a política, né? Onde tinha uma música, A Voz da Seca, do Luiz Gonzaga. Voz da Seca. Sim, Voz da Seca. E outras lá do... Deixa que eu me recordo. Do Beto Teixeira também. Meus amigos... Várias. Então, foi um negócio maravilhoso que eu também, quando recebi esse livro dele, agora há pouco, pelo tema Brasil e a Nova Ordem Mundial ou Desordem. Aqui, João Paulo dos Reis Veloso. Esse Reis Veloso é do ministro Reis Veloso de Parnaíba, que é homenagem a ele, talvez seja alguém dele, com certeza. E te digo mais, o tema é bastante interessante. Brasil, diplomacia mundial. Esse livro aqui ia ajudar muita gente. Se a gente pudesse entregar um exemplar desse para outras pessoas, né, que comandam o destino do nosso país, né, sem entrar muito nessa área, mas seria importante que os brasileiros que comandam o país tivessem acesso a leituras como esta. Zé Francisco, voltando aqui para a Escola Cidadão Cidadã, você basicamente é funcionário da Assembleia? Sim. É funcionário da Assembleia? Em homenagem ao Gonzagão, eu só tinha um pouquinho que tá apertando minha testa, porque minha cabeça é um pouco grande. É cabeça grande. É grande. Eu vou deixar bem no cantinho, depois eu retorno e boto de novo, porque isso aqui é um troféu. Pronto. Bom, bora lá. Você é funcionário da Assembleia, então você é professor da Escola Cidadão Cidadã como funcionário da Assembleia.
sabe das angústias que os pais da Assembleia na época tinham para que seus filhos pudessem estudar. E aí, isso também fez com que você, na sua trajetória de docente, no seu caso específico, eu sei disso, você, nessas quase 3 décadas de sala de aula, você é um professor exclusivo da escola Cidadão-Cidadã. Você não trabalhou nesse período em escola nenhuma. Você é um professor da escola Cidadão-Cidadã. Lá tem outros professores que têm outros vínculos, que têm outras escolas que trabalham. Mas você, como outros da Assembleia Legislativa, é um professor exclusivo. Detalhe, para quem está assistindo, quase 30 anos dedicados a uma única escola e a vivenciar, a presenciar e a testemunhar várias gerações de alunos vencendo, lutando, progredindo, tendo medo, tendo angústias no futuro e chegando a um lugar. Eu quero que você memorize, que você fale um pouco desse fato de conviver durante tantos anos numa só instituição educando pessoas. É muito gratificante a gente ter esse contato. Uns já faleceram, outros permanecem lá, e alguns colegas desistiram, retornaram aos seus postos na Assembleia. E a trajetória como educador, eu me renovo, eu me sinto vivo quando eu encontro meus ex-alunos, encontro você, encontro outros. Não vou citar o nome, vou citar aqui o nome de alguns, mas os outros que eu não falei, eles existem, né? Quem foi esquecido vai entender que não foi esquecido, porque não dá para falar de todo mundo. Né? Mas tem uns lá que já são pais de aluno. Aí outro dia, a professora Nayara, que é professora e tem a filha lá. Estudamos juntos, somos contemporâneos, professor de ciência. Isto. A moça dela, a filhinha dela, é minha aluna. Aí eu olhando outro dia, e é como se eu tivesse voltado. Eu olhei para a cara dela, daí assim, minha filha, eu tô vendo sua mãe, bem assim, pequenininha que nem você. Então, isso é muito gratificante, a gente passar e ver resultados, ver profissionais de mão cheia. Tem o Edgar, que é repórter, tem o Marcelo Nogueira, que é advogado, tem outros que são policiais, tem o Maurício, tem o Godofredo, tem vários, tem o Tiago, tem o Neguinho também, tem dezenas de alunos que eu passo e vejo, e eu me sinto honrado em, nessas quase 3 décadas, participar da formação de homens que contribuem para o progresso do nosso estado e até do Brasil. Você falou aí uma turma que ela é uma turma mais jovem, que estava lá no início, mas tem uma turma também que eu gosto muito de citá-los, como o Rômulo Cunha, filho do Geraldo. Isto. Erison Alisson, Érica Regina e Elda, que eram os 3 irmãs. Sim. Emília, Alexandro Bezerra, filho do Bezerrão da Assembleia. Sim. Múquez, né, que foi um dos primeiros lá junto com a mãe dele, o Rodrigo, o Washington. A filha do Sobreira também foi, não? Ricardo, grande amigo Ricardo, que mora... O Sobreira teve 3 filhas, Stephanie, Sara e Samantha. Sim. 3 filhas lá na Escola Cidadão-Cidadã. Sim. Fábia Pereira, da Filha da Jesus. Que hoje é gerente da Caixa Econômica. Gerente da Caixa Econômica. Então, assim, você vê, na minha sala tinha muitos, tinha Martônio, tinha Jefferson Soares, Jefferson Porto, aliás, Bruno, Daniel, que hoje é professor, Francílio, cara espetacular, alunos maravilhosos que me ajudaram a ser gente, Danilo Soares, Fábio Soares, Ana Karina. Então, assim, se a gente começa, eu tô falando de gente de lá do começo mesmo. Você citou alguns que cresceram. Estou falando daqueles que estão ali no 1993. O próprio filho do Elias Chimenez do Prado, Sim. Né, que na primeira eleição do Grêmio nós concorremos juntos. Eu era da chapa Juventude Consciente e ele era da chapa Consciência. E era Elielson versus Elias Chimenez do Prado. E nós vencemos com o apoio maciço dos alunos na época que começamos a construir o Grêmio.
Esse sentimento, Zé Francisco, de cidadão, ou seja, muita gente em Teresina até às vezes fala assim, o cidadão existe ainda por conta da falta de publicidade, da falta de propaganda. Porque o cidadão nunca trabalhou com publicidade, como outras escolas também nunca trabalharam. Escolas grandes e respeitadas, como a nossa, uma das melhores escolas do Brasil, como do Barreto, não faz publicidade. O cidadão também não faz, nunca foi de fazer publicidade. É, esse conjunto, essas mudanças de tempo, como é que você enumera? Porque o tempo mudou muito. Eu me lembro que a gente fez uma grande festa porque a gente conseguiu um telefone público para a escola. E nós alunos dizem assim, agora nós temos o nosso telefone. E aí depois veio o celular, hoje o mundo digital. Essas mudanças que você acompanhou com os alunos mudaram também, o comportamento do aluno mudou, o comportamento do pai mudou. O que é essa nova educação diferente daquela que era muito mais orgânica, mais natural, mais próxima quando a gente começou? Essas mudanças, elas aconteceram e muito rápido. Veja que o cidadão, quando foi fundado em 93, estava com pouco tempo da abertura, do rompimento da história do mundo, da globalização, todo, Muro de Berlim caindo, e final dos anos 80 para 90, toda essa integração mundial, internet, começou a entrar devagarinho e trazendo coisas novas. E é um caminho sem volta. E nós não procuramos entrar como outros estabelecimentos. Seguimos a tradição, como o Dom Barreto, como o Diocesano, que você nunca viu propaganda dessas escolas. Não, Né? não. Mas são outros tempos. Hoje, a internet, como eu sempre falo, é a janela do mundo. E hoje a gente começa a existir quando a gente é visto. Né? Isso. É natural, não é nem preciso a questão do apelo, porque como seria uma publicidade do cidadão? Seria falar a verdade. Ninguém ia falar uma propaganda para vender um produto embrulhado numa embalagem bonita. A gente vai vender uma realidade. É isto que sempre nós fizemos, os professores falando bem e dando resultados, e todo mundo, os pais, olha, tu passar pelo aluno e conhecer o pai do aluno, conhecer a mãe do aluno, a avó do aluno, isso no cidadão, isso acontece. Da gente hoje, quando veio o sobrenome, eu digo, você foi filho de Florental? Aí o cara disse, sim. Quer dizer, não é porque não tem aquele universo, como as escolas em volume de aluno, mas mesmo com muitos alunos, a gente conseguia, nós tínhamos lá, pronto, o Fernando. Fernando é nosso porteiro. Desde 1994, foi levado pelo professor Expedito Miranda, quando na época era diretor. O colégio começou em 93, o Fernando era aluno do Expedito no colégio Eurípides de Aguiar, lá perto do Marquês, e o professor Expedito Miranda, que hoje é proprietário do colégio Mérito Objetivo e um dos grandes fundadores da Escola Cidadão Cidadã, levou o Fernando para trabalhar lá. O Fernando, a conversa é bacana e é longa, a gente vai abrir espaço. O Fernando, ele sabia simplesmente o nome dos pais de todos os alunos. Quando o pai chegava, ele disse, fulano, teu pai chegou. Aí tá, chamava o menino. Então, essa humanização é uma escola humana. E a gente trabalhou muito essa questão. Hoje se fala muito que a gente vai ter que educar. Eu sei, todo mundo sabe que é de casa que se traz a educação. A escola fica a cargo do conhecimento, daquele todo, da sistematização do conhecimento. Mas lá nós conseguimos fazer algo dentro da escola. A gente salvou muitas crianças. É o que eu sempre falo. A gente salvou muitas crianças. O cidadão salvou minha vida e salvou a vida de muitas pessoas. Salvamos. Perdemos alguns também no meio do caminho. Porque e ainda hoje, a ninguém gente tem relato recente, que eu não vou citar aqui, história, mas de moças e rapazes que a gente teve um acompanhamento, além da escola, se estendeu à família, de conversar com isso todo, para orientar e salvar pessoas, isso aí não tem preço. É por isso que a gente ainda está de pé. Zé,
De pé. Desculpa aqui, você que está assistindo o nosso Rapaz, eu fico programa, assim meio quando eu emocionado, falo porque assim, quando eu falo Zé, de é lá- porque ficou, nessa troca de ideias, ficou o Zé. Zé, a gente teve, José Francisco, nós tivemos muitas pessoas, o professor Marciano, o Cirilo, o Marciano irmão, professora Lúcia Moura, são muitos professores, né, que deram uma contribuição muito grande à escola cidadão-cidadã. Se o cidadão tem 33 anos, está no 34º ano de exercício, ele não existiria sem o trabalho e a contribuição das pessoas. E a minha pergunta, ela é lógica e direta. Qual a possibilidade do cidadão chegar a 33 anos sem os professores que eu acabei de citar e principalmente os professores que são funcionários da Assembleia? Meu caro Elielso, essa preocupação, ela fica... Me incomoda isso aí também. Hoje, o quadro da Assembleia lá dentro é pequeno, reduzido. Reduzido. No começo, a gente contava quem era de fora. Quando nós fundamos a escola, foi fundada a escola, tinha poucos de fora da Assembleia. Hoje é uma situação contrária. Hoje você conta poucos da Assembleia. Eu acho que eu vou enumerar aqui alguns. Professores. Tem eu, o Zé Francisco, tem o Tito e o professor Tito João Dantas, Tito que é Dantas, filho do Deoclésio Dantas. Saudoso Deoclésio Dantas. É uma lástima, né? Que ele dizia sempre, né? É uma lástima, Chico Paulo. Pois bem, então, da Assembleia tem o professor Tito Dantas, tem o João Marciano, que é irmão do Marciano, que dava aula de desenho geométrico, e o Marciano dá hoje aula de arte. Que também já foi desenho geométrico lá no começo da carreira. Também foi. Aí tem eu, Tito, o Marciano, isso em sala de aula. Professor Djalma. Mas ele não é professor, ele é o diretor da Hoje escola. está só como diretor. Só como diretor. Porque no meu tempo ele exercia as duas funções. Isso, direção e docência. Isso, mas como as obrigações de diretor requer que tenha maior atenção, aí ele resolveu, eu acho que tem uns 5 anos que ele saiu de sala de aula. Ele só está na direção. E tem a professora Ana Régia, mas não é professora mais da escola, ela está na parte de coordenação. Tem a professora Miraci, que está também na ativa, dentro da escola. Então são poucos. Tem o povo, tem o pessoal da professora Gorete. Sim, também a professora Gorete, mas também ela está em coordenação. E tem a Sem falar da mecanografia da escola, sim, que eu acho que é o lugar que nunca mudou, né? A mecanografia, Juarez... Ela é 100% Assembleia hoje. 100%. Juarez, Décio, Rosa, Delcio, Viana. Viana. É. O Pablo está lá ainda? Não, o Pablo se ausentou. O Pablo hoje, o nosso colaborador Pablo, ele é um empresário. É um rapaz muito inteligente. Ele se estabeleceu. Ele tem uma oficina mecânica. Mas de forma direta e sem ser prolixa. Eu perguntei, o cidadão chegaria a 33 anos sem um funcionário da Assembleia ou não? Não. Não, o peso da gente está ainda existindo porque tem a contribuição desses guerreiros que estão lá dentro. Né? Enfrentando tudo, dificuldades, e todo mundo sabe que as escolas de Teresina, as particulares, elas oscilam muito no mercado, né? Devido... eu não vou dizer concorrência, porque a gente não concorre com ninguém. O cidadão não concorre com ninguém. A gente presta um serviço, a gente tem alcance social, a gente não tem o lucro, o dinheiro, a gente tem o lucro social. Né? O nosso lá, o investimento da escola... Ponto. Você tocou agora num assunto importante. A escola cidadã, ela não trabalha com lucros, ela trabalha com manutenção. Então, ela se mantém. Eu costumo dizer que lá o lucro nosso é o lucro social.
é o serviço prestado a... Nós temos alunos lá de todas as realidades sociais, socioeconômicas, né? Nós temos crianças de nível socioeconômico rica e nós temos pessoas... Hoje, porque quando eu comecei era todo mundo pobre. Isto. Era todo mundo pobre Isto. e muita gente, e aí a gente tem que falar a verdade como foi a história, o pessoal que era mais abastado e mais rico não queria nem saber de botar a filha em cidadão. Depois o cidadão cresceu, evoluiu, se estruturou, aí muita gente diz assim, vou botar no cidadão que é mais barato, porque assim sobra dinheiro para eu comprar um carro, sobra dinheiro para investir em outras coisas. Exatamente. E aí não tem por que a gente aqui passar a pano em ninguém, porque eu sei que foi assim. Essa é a realidade. O começo foi para pobre. O começo foi para quem não tinha condição. Foi para pobre. Hoje o cidadão é um colégio barato, que muita gente com condição coloca lá para poder ter uma poupança. Eu brinco muito, eu chamo de bebê, bom e barato. José, Rubem Alves dizia o seguinte, ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a ver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim não morre jamais. O cidadão produziu muitos, e aí eu fico muito feliz porque eu conheço muitos líderes em Teresina. Teresina tem uma quantidade muito grande de pessoas que estudaram na escola cidadão-cidadã e que lideram esta cidade nas mais variadas funções e profissões. Como é saber que você faz parte de uma instituição em que a cidade de Teresina, o estado do Piauí, quem sabe, do Brasil, educou essas pessoas para que elas pudessem hoje estar em grandes colocações? Professor Léo, meu colega, eu me sinto honrado em estar num estabelecimento, em uma escola, que ali eu considero a extensão da minha casa. E fico orgulhoso de ver que esses profissionais que estão aí hoje liderando, né, passaram pelas nossas mãos. Isso é muito gratificante, eu como educador e também ainda fazendo parte de uma instituição de nome, uma instituição que há 3 décadas está aí de pé. E eu te falo sério, só digo uma coisa, eu sinto orgulho desse serviço prestado e desse resultado. Você falou de pessoas que tocam a vida aqui e que tem e assumem posições. 2 vereadores da nossa Câmara foram alunos nossos. O Fernando, que é lá do Bom Caminho, e Samanta Cavalca, que é Samanta Cavalca. Filha do Sobreira. Isso. Então, olha só onde nós chegamos. Uma escola, a gente costumava dizer, eu vou usar o termo politizado, mas no sentido amplo, no sentido partidário. Lá, a gente, eu não sei se isso vai soar bem, né? Mas a gente tinha uma marca de ensinar política para os alunos. Política estudantil, liderança. E você sabe Mas disto. eu lembro bem disso. Você sabe disto. É uma política, para quem não sabe, aristotélica. Isto. Uma política que, inclusive, Aristóteles tem um livro, A Política. A política. E a política aristotélica é a luta pelo bem comum. Comum. Não tem nada a ver com questões partidárias. Nada a ver. Tem nada a ver com questões partidárias. E isso lá, a gente trabalhava direitinho e você foi vitimado disso. Você teve bons orientadores, professor Marivaldo, né? Que vai, todo ano vem aqui né? no nosso podcast e vai vir aqui para falar especificamente do cidadão. Ali é um cidadão de honra. É importante, porque decente. nesse contexto histórico, Zé Francisco, o cidadão nasce em 1993. Até conversei com o professor Gilberto. A nossa Constituição Cidadã, a nossa última Constituição, com muita luta, é de 1988. 5 de outubro, né? 88. 4 anos antes da Constituição Cidadã, nós temos o fatídico movimento Direta Já, que não conseguiu fazer com que valesse o voto para presidente. Isto. Eu estou colocando aqui o contexto do nascimento do cidadão-cidadã. Então, Direta Já, você tem 1989 com a primeira eleição pós-regime militar. Abertura política mundial. Você tem a abertura política mundial, não só dentro do Brasil, você tem a Constituição, você tem o lançamento do Plano Real no dia 1º de julho de 94, em que eu estava na Escola Cidadão-Cidadã, e eu saí da Escola Cidadão-Cidadã para ir na Praça Rio Branco, onde tinha uma agência bancária,
para trocar um montante de dinheiro por R$ 1 que comprava tudo. Era 2.750 cruzeiros. Você tinha, R$ 1. você tinha uma efervescência nacional, com o Brasil sendo campeão do mundo em 94, na Copa do Mundo depois de 24 anos depois. Então, assim, nós que estávamos dentro da Escola Cidadão Cidadã, vivendo tudo isso aí. Nós estávamos dentro de uma panela de pressão onde o sentimento de pertencimento, de dizer eu quero fazer alguma coisa, eu quero contribuir, isso tomava de conta dos professores. Contagiava. Isso contagiava os alunos, e essa era a realidade do qual a gente foi forjado. Isto. Você vem de uma geração forjada em um movimento mundial, pode-se dizer, porque aquela onda de mudança do final de 85 para 91, queda de muro de Berlim, Constituição brasileira, abertura da economia, abertura política, União Soviética deixando de existir. Então, toda aquela implosão de acontecimentos aí moldou e forjou a cabeça de muitos dos nossos alunos. Porque assim, se ao longo de uma história de uma instituição há divergências, essas divergências elas são conciliadas a partir do momento em que você aponta os pontos que são mais importantes do que aquilo que separa. Existem coisas que separam pessoas, mas mesmo quando elas separam as pessoas, existe algo que vai dizer assim, nós nos separamos por isso, mas existe algo maior que nos une. E o cidadão, ele tinha um sentimento de pertencimento, eu não sei como esse sentimento de pertencimento é trabalhado hoje, não estou lá para saber, saí em 2018, pedi para sair porque tive a oportunidade de ser diretor de uma outra escola e me arrependo, isso é um arrependimento que eu carrego na vida, que se eu pudesse estaria lá ainda. Então o cidadão ele sempre teve uma qualidade dentro disso tudo. Ele sempre trabalhou com seus alunos um sentimento de pertencimento muito grande. Olha, toda essa gama aí, Elias, a escola ainda a gente, como você sabe também, são outros tempos, mas a gente tenta ainda fazer essas ações. É um pouco... como é que se diz, acanhada, mas a gente faz ainda essas ações. São outros tempos, logo porque hoje, quando tem uma comoção lá dentro da escola, eles fazem rifas virtuais, essas coisas, né? Mas ainda tem esse pouquinho ainda, esse resquício, ainda se tem ainda essa tendência ainda a esse lado muito humano da escola. Ainda tem. Um pouco acanhado, mas tem ainda. Né? E na figura de alguns professores, nós temos lá a professora Miraci, que ela ficou com o ensino médio da tarde, na parte de coordenação, ela sempre assim, toma de conta quando é para fazer alguma coisa por alguém, ela está lá. E também tem outros colegas também que fazem de forma, mas ainda existe ainda essa vontade. E a gente não queria nunca perder essa identidade, como você falou anteriormente, a questão do pertencimento. Tem coisas que só tem lá, no cidadão. Sim. Não adianta. E quando... Porque hoje lá o quadro é composto por professores de escola particular. E às vezes lá na mesa, alguns comentam, rapaz, aqui é diferente. Não vou citar nem nome não. Aí tem lá uma colega que trabalha numa escola em Teresina, escola grande. Aí ele relata assim fatos. E diz, rapaz, aqui o coordenador toma café com a gente. Aqui o coordenador, o diretor entra bem aqui na sala dos professores. A gente está conversando, ele entra e ninguém para de conversar. Aí eu disse... Zé, a intimidade... É uma coisa assim diferente. Não existe isso. Na época que eu era aluno, mesmo como eu me tornei professor ainda muito novo na Escola Cidadão Cidadã, a intimidade da equipe, dos serviços gerais, da base, todo mundo, né, as viagens, as relações, as festas, eles não eram apenas servidores que estavam ali para limpar a escola. Eles eram educadores fora da sala de aula. Sim. E uma coisa que eu quero nessa série do podcast Eliel Santana aqui simplesmente, sobretudo, fazer com que
todas as pessoas que de alguma forma contribuíram com o cidadão, elas possam ser homenageadas, lembradas, e que elas possam se sentir, onde elas estejam escutando a gente, elas possam se sentir, principalmente, eu quero dizer, sintam-se realizadas, porque vocês ajudaram a fazer uma grande instituição. Existem aqueles que hoje mantêm, trabalham, dão continuidade a um trabalho, mas nós não podemos esquecer aqueles que passaram, aqueles que deixaram a sua contribuição. Eu acho que isso é na vida, isso é em qualquer lugar do mundo. No Brasil, você percebe que os times de futebol, eles conseguem fazer isso e nós não conseguimos aprender. Um time de futebol, ele tem lá o seu jogador que jogou há 20, 30 anos atrás, ele foi importante e o torcedor guarda ele com um carinho muito grande. Um troféu. Muitas vezes as instituições, elas silenciam, elas acabam, elas deixam de falar de pessoas que foram importantes por conta de divergências que humanamente deveriam ser esquecidas e nós deveríamos ser um pouco menos vaidosos para reconhecer o trabalho daqueles que por ali passaram. Essa questão aí do apagar a história, isso aqui eu não vou chamar de cultura, não. Eu vou chamar de mau costume. Não politizando o negócio. Você vê quando determinado grupo assume um município, um estado, ou até a presidência da República, talvez, há uma preocupação em apagar a contribuição, porque eles confundem a pessoa com o Estado. O Estado fica. Questão do personalismo. Isso. O personagem passa, o governador passa, o presidente passa, mas o Estado... E a contribuição do indivíduo fica. Isso, fica, mas aqui, no nosso país, que é diferente dos Estados Unidos, quando o presidente assume, ele assume uma agenda. Naquela agenda, ele vai cumprir o que o Estado americano manda. Então, a ação do Estado americano não é ação de um presidente, é ação do Estado americano. E aqui no Brasil, não. Aqui, se um começa uma ponte, o outro diz assim, eu não vou concluir porque essa obra não é minha. Esquece que é a obra do povo. Eu trouxe um livro, Zé, para a gente poder aqui encerrar, que em cima dele eu quero que você reflita. Você que hoje arregaçou tantas mangas, a manga, no sentido pejorativo da palavra, arregaçou as mangas para tantos alunos, você também hoje é pai. Você tem filha e filho estudando na Escola Cidadão Cidadã. A história são 2 momentos que eu quero que você reflita. Esse livro eu adquiri agora numa viagem e gostei bastante e disse assim, cara, eu vou usar muito esse livro nas minhas entrevistas e vou começar com o Zé. Tem 2 historinhas que eu separei para você. Uma é um agradecimento que o autor do livro, ele faz, né? E é o Yandé Albuquerque, que é um pernambucano. Tem o Instagram dele, @Yandé Albuquerque. É o Instagram dele. Yandé Albuquerque. Você pode entrar lá. Ele diz assim, achei muito bacana isso. Quero me pedir desculpas por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa. E por todas as vezes que me sabotei por coisas que não estavam ao meu alcance. E por tantas vezes que duvidei da minha intuição, quando na verdade eu sabia o que eu estava sentindo. E por todas as vezes que duvidei da minha capacidade, só porque o meu afeto não foi o suficiente por alguém permanecer. E por todas as vezes que me submeti a aceitar situações e relações que já não estavam me fazendo bem, só porque eu me prendia ao fato de que um dia tinham me feito bem. E por todas as vezes que eu ouvi demais, que dei muito do meu tempo e da minha compreensão e permiti que me abusassem disso quando eu deveria ter dito não. Quero me pedir desculpas por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa. Muito profundo, meu amigo, velho. Muitas vezes a gente se sabota, a gente sabe o resultado. A gente apenas
faz de conta que não sabe, mas a gente sabe o resultado. E quantas vezes a gente justifica o que não tem justificativa. E às vezes, muitos fatos que a gente vai pelo caminho, você sabe que você vai encontrar as pedras. Não é surpresa. Eu posso, Aí você faz de conta que não está vendo. eu posso É. dizer o que eu entendi? Sim. Em outras palavras, assim, entre tantas coisas que podem ser pensadas, ele está dizendo o seguinte: não sofra Não compensa. pelaquilo que você não tem culpa. Entenda que decisões são tomadas, que momentos existem, que instantes mudam, mas que o tempo dá a resposta para tudo. Ciclos. Ciclos. Tem uma outra parte, Zé, pra gente poder de fato agora partir pro encerramento, que ele fala da tartaruga. Essa sua viagem foi proveitosa. Você trouxe um bocado de livro. Eu só tô viajando agora para fazer viagens proveitosas e para estudar, para participar de congresso. Eu viajei para fazer um trabalho de pesquisa em direitos humanos pelo curso de mediação, conciliação e arbitragem que eu estou cursando na Facide agora. Como eu falei agora há pouco, que Eu não tenho tempo para perder mais. não pode não. A música Go Back do Titãs, que Titãs. foi feita pelo Torquato Neto. Quatro Neto, o Anjo Torto, né? Não tenho mais tempo para perder. Só quero saber do que pode dar certo. Já perdi muito tempo da minha vida já. Mas você não perdeu. Não diga isso. Você viveu. Bom, aí. Eu quero agora, pra gente só falar... isso que eu esqueço. Quando eu entrei Sim. aqui, que me sentia honrado diante de uma fonte de sapiência, eu não estava mentindo, não. Você busca inovar, você está se aperfeiçoando, né? E isso vai ser útil. Eu falar bem de você assim, eu não tenho vergonha e nem medo, porque eu não vou mentir. Você vai ser um excelente profissional. Em pouco tempo, Teresina, o Piauí, o Brasil, vai ter um psicólogo de mão cheia. Preparado. É, Vai sim. já sou um dos melhores professores do Brasil. É sim. Doa quem doer, não tenho nenhuma vergonha, com nenhum compromisso com falsa humildade. É sério. Sobre a tartaruga, a história diz isso. Não é por acaso que a personagem do livro é uma tartaruga e eu te explico por quê. Isso aqui é uma homenagem a todos os alunos que começaram na escola Cidadão Cidadã. Você que começou a estudar na escola Cidadão Cidadã, você, Rômulo Cunha, hoje, grande Rômulo Cunha, não sei, não me lembro a patente, mas hoje um dos maiores militares do Brasil, que serve no mundo todo. Que é o filho do Geraldo, né? Filho do Geraldo. Você quer? Lembra demais. Em homenagem a você e tantos outros da nossa geração. Não é por acaso a personagem do livro é uma tartaruga e eu te explico por quê. Bom, um dia me deparei com um vídeo em meu feed do Instagram que me tocou de uma forma inexplicável. O vídeo mostrava o nascimento de tartaruguinhas em uma praia. Tudo filmado por um rapaz. Até aí tudo bem. Era só um vídeo com tartaruguinhas andando fervorosamente até encontrar o mar como seu destino. Mas não demorou muito para que eu percebesse o que aquele vídeo tentava me mostrar. Uma das tartaruguinhas tinha uma certa dificuldade em alcançar o mar. Ela era frequentemente ultrapassada por outras, mesmo tendo sido uma das primeiras a iniciar o trajeto. Ela foi ultrapassada por várias outras enquanto errava o caminho inúmeras vezes. Parava por estar cansada, recomeçava e se perdia novamente. Parecia que o seu caminho tinha mais obstáculos, sabe? Apesar de parecer ser o mesmo caminho que o das outras tartaruguinhas, até que, finalmente, quando alcançou o mar, ela não conseguia nadar. As ondas a jogavam para a areia novamente e a obrigavam a recomeçar pela 100ª vez. Ela alcançou o mar inúmeras vezes e foi empurrada para a areia outras dezenas. Apesar do processo difícil, ela não desistiu. E, por fim, alcançou uma onda que foi generosa com ela. Uma soma de resistência e o momento perfeito. A tartaruguinha finalmente conseguiu nadar, entrar no mar e seguir o seu caminho. O que eu quero dizer com isso é que este texto não era sobre tartaruguinhas, era sobre a vida.
Quantas vezes, em meio ao processo, a gente se compara com o outro, sem entender que cada um tem a sua forma de suportar as dificuldades e superar os momentos difíceis. E que diante dessa realidade, cada um tem o seu tempo e uma forma de absorver os obstáculos e lidar com eles. O importante diante da nossa jornada é não desistir no primeiro tombo, muito menos no 25º tropeço. Para mergulhar no mar, a gente precisa primeiro observar a maré. Às vezes, você vai ter a sensação de falhar. Você vai ter a sensação de falhar. A sensação de falta. Tão pouco para chegar lá. E nessa fase parece ser tão mais difícil de alcançar. Mas você vai entender que algumas ondas vão te empurrar de volta para a areia. E às vezes, esses acontecimentos vai te salvar de entrar em uma onda errada, de estar em uma relação equivocada, de permanecer em um lugar que não te cabe. Você pode até pensar que o caminho é igual para todo, mas eu preciso te dizer que a bagagem não. Logo, o caminho também não é o mesmo para todo mundo. Ninguém sabe o quanto você suportou para chegar até aqui. Ninguém está dentro de você para enxergar quais traumas e medos você precisou enfrentar. Então, não cometa o erro de se comparar. Lá na frente você vai entender que todo o processo que passou te transformou em quem você é hoje. Se o processo estiver difícil, para um pouco, descansa e depois recomeça no momento que você se sentir melhor. O mar vai continuar lá, te esperando de braços abertos. Não importa o tempo que você leve, não desista de você. A areia, o sol, as ondas fortes, tudo parecia contrário ao chamado dessa tartaruguinha. Mas quem não desiste do seu propósito, não para até que ele seja alcançado. Se o rapaz que filmou o desespero dela tivesse pegado a tartaruga e a levado ao mar, o processo não seria o mesmo. A força que ela teria talvez não fosse a mesma no final de tudo. Por mais que ajudar fosse a melhor das intenções, ele impediria o processo de desenvolvimento dela. Não importa o que você tem enfrentado. A verdade é que você já é um vencedor. Você vai conseguir, apenas não desista. A tartaruguinha deste livro nos representa diante das inúmeras fases da vida. A tartaruguinha deste livro é você, sou eu, todos nós. Este livro é sobre não desistir, sobre continuar independente dos erros, das decepções, das frustrações e das nossas escolhas equivocadas. Afinal, nós somos humanos e nós erramos. E como nós perdoamos, nós merecemos também ser perdoados. E principalmente, esse livro é sobre se desculpar. Eu fui uma dessas tartaruguinhas e eu era uma dessas tartarugas atrasadas. Eu não fui um bom aluno do ponto de vista da competência, da sala de aula, da nota. Mas eu tive o meu momento e eu quero estender esse agradecimento a você, que é meu professor, até hoje. A todos que estão lá na Escola Cidadão Cidadã, que sabem, que me educaram, que me ajudaram e que hoje eu ressignifico um pouco a minha vida. Voltei a estudar e dedico esse estudo à Escola Cidadão Cidadã. No começo eu precisei entrar na sala de aula, trabalhar. E por isso não fui muito competente quando estava no curso de filosofia. Terminei história, mas também foi aos trancos e barrancos, porque a necessidade de trabalhar na minha condição social era muito maior. Sim. Mas hoje, graças a Deus, eu estou pleno, estou estudando, estou focado e quero dizer que isso é fruto da semente que a Escola Cidadão Cidadã, que o professor José Francisco, que o professor Edilberto, que o professor Djalma, que o professor Magnaldo, que o professor Lili, que o professor Carlos, que a professora Dália, que a professora Ana Régia, que a professora Ângela de inglês, que o professor Marciano, que o professor Cirilo, eu vou esquecer alguns, plantaram dentro do meu coração. José Francisco, muito obrigado pela sua presença e
Fique à vontade para você fazer suas colocações finais e sinta-se. Você é um daqueles que sabe empurrar a tartaruga da forma correta para que ela possa vencer seus obstáculos no mar. Esse texto, ele me fez refletir um pouco. Porque às vezes a gente só está preocupado em chegar em algum lugar. Mas o bom não é chegar. O prazeroso é a caminhada. E cada um que chegou lá foi por caminho diferente. É uma caminhada e a sua aprendizagem foi no tempo certo. Tudo é do tempo certo. É, a gente às vezes quer pular etapa. Não é legal. Eu passei por sofrimentos. Fazia parte. É um ciclo de vida. A gente está aqui é em ciclo. A gente não está imóvel. A gente está em movimento. E isso também requer mudança de planos, mudança de caminhadas, né? Desafios. Agora eu digo mais. Quem não teve que enfrentar a maré não tem história. Então você tem história para contar. Vivida. Se você entrar na sala de aula e contar a sua vida, ali é uma senhora aula. Olha, a gente se emociona porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar de coisas boas e falar de lembranças, falar de coisas que a gente contribuiu, né? E até mesmo os erros da gente, a gente tem que lembrar, que é para não cair neles de novo. E nem repetir. Repetir os erros, né? E eu, com essa fala bem aqui que você me deixou, tu lendo aquele negócio das tartarugas e o textinho aí, o texto da tartaruga, vários alunos meu, e eu também fui um aluno, você conta essa história, e eu vou contar aqui um pouco da minha história também. Você sabia que o Expedito, eu fui aluno do Expedito? Professor Expedito Miranda? Foi. Sabe onde? Hum? No Procampus. Ele sempre conta as histórias, ele me falou que trabalhou no Procampus. E eu vou procurar as provas que ele fez. E eu tinha guardado. Eu vou procurar, porque minha casa é um museu, né? Eu costumo guardar coisas. O Expedito Miranda foi professor Do primeiro ano do ensino médio. do professor Zé Francisco. Foi. Ele foi meu professor também no 6º ano de geografia. Olha, Professor de geografia do professor de geografia. ele chegava lá, engraçado, ele usava um relógio de bolso. Um relógio. É verdade. Aí ele E o suspensório também, eles usavam? chegar a usar ainda, ele gostava de usar muitas camisas brancas, de meia branquinha, as camisas e o jeans. Isso é um cara vaidoso, ele, né? Até hoje. Muito Até hoje. vaidoso. E muito, assim, brincalhão. A gente gostava muito dele. E eu nunca falei com ele nem lembra mais de mim, porque tivemos contatos, mas conversa de adulto. Ele nem lembra que foi meu professor. Mas eu vou trazer, no dia que eu encontrar com ele, eu vou trazer se eu achar a prova de geografia, eu trago para ele. Mas a minha história foi o seguinte. Ele lembra do professor Wilson Varão, que dava aula de desenho geométrico. Aí eu cheguei do interior de Barras. Brabo, meu amigo, que não sabia de nada. E nunca tinha tido aula de geometria. Aí, a prova de geometria. Tirei 0. Não nego, não. Tirei 0. Aí, naquele tempo, o professor corrigia a prova na sala de aula e entregava. Aí eu fiquei lá no fundo. Todo mundo saiu. Aí eu peguei a prova. Professor Wilson Varão. Era o nome do cara. Acho que é bem alemão, não sei. Tu conheceu um cara chamado Pedro Almeida? Não. Ele era da alta sociedade do jockey. Ele dava aula de OSPB. Pedro Almeida. Tem até ruas em Teresina com homenagem a ele. Pedro Almeida é um coroa simpático, cheio de onda, negócio todo. Bom, mas não é o caso. Aí eu me encostei na mesa do professor. Aí esse professor, eu nunca vi esse negócio aí não, professor. Aí ele disse assim,
E de qual planeta tu é, menino? Aí eu contei a história, que tinha vindo do interior, que nós todo. Aí ele só fez abrir uma bolsa de couro, parecida com a bolsa do Cirilo. Sim. Aí tirou um livro, aí disse: tire a cópia, chamar de xerox, tira a xerox e me devolve. Aí eu tirei a xerox do livro dele, estudei que são ordinário. Na segunda prova eu tirei 8,5. Na terceira prova eu tirei 10, isso era 9 e 10. Aí eu não reprovei. Eu tive essa experiência de um 0. Aí eu conto essa história na sala de aula, quando os alunos de nota baixa, eu disse: olha, eu já tirei um 0. Eu tirei um 0 e não reprovei. Então, tudo é o começo. Agora, o bom de tudo foi essa caminhada. Esses 40 anos se passaram, essa caminhada todinha. E eu cheguei aqui. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, Mas aqui cheguei. mas aqui cheguei. Então, as tartarugas, elas existem e eu também posso dizer que fui uma delas. A natureza ensina. E outra, de novo, eu vou dizer, o bom não foi chegar aqui, foi a caminhada. São as lembranças que A ficam. caminhada foi maravilhosa. E na escola Cidade do Cidadão, eu guardo no meu livro de memória tanta coisa boa. Eu fiz uma viagem com o Paulo Abreu, que é falecido, esposo da professora Lúcia. Professor de biologia, Sim, ciência. nós fomos a Buenos Aires, na Argentina. Eu estava lá. Moço, nós passamos 5 dias tomando vinho, comendo picanha. Até porque era bem baratinho, né? Bem baratinho. O vinho lá é bem baratinho. Enquanto Isso. aqui é 200 conto, lá era 10, 20 10, reais. Lá você fazia festa lá com o real super valorizado, né? E então são memórias. 1914, aliás, desculpa, 1914. 2014, 2014. 2 semanas após a Argentina perder a Copa para a Alemanha aqui no Brasil. Professor Zé Francisco, nós chegamos aqui ao nosso finalmente, daria pra gente conversar muita coisa. Quero que você leve meu abraço a todos que fazem a Escola Cidadão hoje. Meu desejo sincero de que a escola tenha muita prosperidade, que a escola possa crescer cada vez mais e que ela possa fazer 40, 50, 60, 70, 100 anos. Eu vejo aí o grande Colégio das Irmãs que eu trabalhei, também amo muito. O Colégio das Irmãs, que é uma das maiores referências que eu tenho. O Colégio das Irmãs tem aí, se eu não me engano, 117, 118 anos. O colégio mais velho de Teresina é o Liceu Piauiense. E eu desejo que um dia a gente não esteja mais aqui, que a Escola Cidadã esteja fazendo o seu trabalho e educando as pessoas. Obrigado, boa noite e leve meu abraço, meu sentimento para essa escola maravilhosa. Bom, eu também eu vou encerrar também minha fala, que aqui a gente poderia falar a noite inteira. A Escola da Cidadã, ela lhe tem como um filho. Aquela escola, ela, sempre que você for lá, tem uma cadeira para você sentar. É assim que eu me sinto quando eu vou lá. Lá é sua casa. E não demore muito lá não, vá mais lá, vá. As pessoas de lá nem sabem, mas às vezes, quando eu tô muito triste ou quando eu tô com muito problema, eu vou lá só pra ser abraçado. Vá lá. E nem falo o que eu tô sentindo. Lá tem gente que gosta de você. Só pra me sair bem de lá. A pessoa de Joba gosta muito de você, rapaz. Ele tem Não. assim, ele... Já mais a gente tem muitas Você sabe histórias, que aí tem muitas conversas. Ele tem o jeitão dele ser, mas ele gosta muito de você. Ele só é assim como o Edilberto, ele só é um freguês. O Edilberto vascaíno, ele corintiano. Corintiano. Mas isso faz parte, né? Faz parte. Um abraço, meu querido. Abraço. Valeu mesmo. Abração. Obrigado pela conversa. Um abraço, gente.